Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 11. Mateus 11 a partir do 28. Amém? Gente, eu acho que todos nós já, um dia nós já encontramos com esse versículo e ele já falou muito aos nossos corações. Eu tenho certeza, vai falar hoje de novo. Sim ou não? Amém. Aí. Antes de a gente ler, meus irmãos, alguns já sabem, mas para aqueles que não sabem, o pastor Robson está aqui hoje e Vanessa, o Robinho está pregando hoje na igreja presbiteriana de Vespasiano, do reverendo ADI, que teve aqui. Quem lembra do reverendo ADI? Ele é homem, aquela bênção de Deus. Ele está lá hoje, o Robinho pregando, e Deus vai usar ele lá hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Mateus 11, a partir do 28. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos falar sobre cansaço hoje espiritual. Nós vamos falar sobre aquele cansaço de alma hoje e o que a Bíblia fala. Quais são as soluções que a Bíblia traz? O que Jesus falou sobre isso? Você fala assim, será que é um assunto importante? É um assunto que a Bíblia trata desde Gênesis, literalmente, de Gênesis a Apocalipse. Na verdade, quando Deus cria a terra, cria tudo, ele faz em 6 dias e no 7º ele descansa. E ele dá uma ordem ao homem, que é para o homem descansar no 7º dia, no sábado. Na verdade, Isaías 66 trata, é a promessa da vinda do reino de Deus, da volta de Jesus Cristo, como um eterno sábado. A Bíblia trata a Nova Jerusalém, o paraíso, quando tudo se consumar, como um eterno sábado. É isso que a Bíblia fala. Quando Apocalipse fala que nós teremos descanso, a palavra ali é sábado. Nós teremos um sábado, um descanso, porque Deus que te fez, a imagem e semelhança dele, que me fez, sabe que nós precisamos de descanso. Um descanso para a nossa alma. E você nunca fez essa pergunta para você, não? Se você está cansado. Uma pergunta, você está cansado? Perguntas para você refletir. Uma segunda pergunta, você já esteve cansado alguma vez? Outra pergunta para você refletir. Você sente que já está sobrecarregado nas últimas? E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Porque aí você fala assim, fisicamente, não, físico é a parte mais fácil de resolver sobre o cansaço. Uma boa noite de sono resolve. E existe uma pesquisa, uma vez eu vi um treinador de futebol falando, que um atleta, quando ele diz assim, eu estou esgotado, treinador, eu não aguento, foi o Tite que falou isso quando ele treinava o Corinthians. Ele disse assim, quando um atleta diz assim, eu estou esgotado, ele ainda tem muito para dar ainda. Basta uma motivação. Então, muitas das vezes, o físico depende muito da nossa alma. Se nossa alma está bem, nós estamos descansados, nós estamos motivados, o físico consegue isso. Não adianta você falar, não, eu estou cansado fisicamente. Quando você está motivado, você consegue. Você quer ver motivação? Parece brincadeira, mas só você entender como é que funciona o corpo humano. Você está vindo do trabalho exausto, uma sexta-feira, trabalhou muita semana, fez várias horas extras. Você está vindo para uma rua escura, vê um cachorro para te morder. Você corre com toda a força que você tem, que nem achava que você tinha. Então, não é essa a área que eu quero falar. Se você estiver falando assim, não, fisicamente eu estou com sono, eu estou falando aquele cansaço de almas. Como Jesus diz, aquele sobrepeso. E é uma geração mais sobrecarregada. É uma geração cansada e é uma geração, a nossa geração, irmãos, preste atenção, é uma geração que se orgulha em estar sobrecarregado e cansado. Se Deus nos fez e pediu para a gente descansar, e você sempre bate no peito dizendo, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, você está dando um diagnóstico para todos que estão à sua volta que você não está indo bem. Não se orgulhe. Eu sei que
é passivo da nossa vida, chegar, pode acontecer, acontece comigo, acontece com você, mas uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode se orgulhar dessa condição. É preciso a gente dobrar os joelhos, clamar ao Senhor e pedir uma solução para a nossa vida. Não é bonito, irmão, a gente andar pelos cantos falando assim, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Não diga isso como um desabafo e um pedido de ajuda, não como contando vantagem, que eu não estou aguentando mais. Isso não é algo que a gente deva orgulhar. E você precisa entender que a vida não é fácil. A vida não é fácil. O que nós estamos tratando aqui, falando de cansaço, de repente você está assim, não, é porque você não sabe. Realmente, eu posso imaginar as lutas que você está passando. E a Bíblia admite que é muito difícil. O próprio Senhor diz, diga ao fraco que eu sou forte. O próprio apóstolo Paulo nunca tentou, o maior dos apóstolos nunca tentou ser o melhor de todos. Ele sempre expôs a sua fraqueza. Quando ele diz em Coríntios, olha, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, a vida é difícil. Criar filhos é muito difícil. Gente, é muito difícil. Se você pensou ou está achando até hoje que criar filhos é fácil, não é. Por que não é? Porque criar filhos entra naquele conjunto de coisas que Deus ordenou para o homem. Ter família. Então é muito difícil fazer. Criar filhos é muito difícil. Gente, é exaustivo. Filho, você tem que falar com meus filhos. Se você disser que os seus não são assim, eu provavelmente vou achar que você está mentindo. Mas filho, você tem que falar com ele 1000 vezes a mesma coisa. É cansativo, gente. É cansativo você ter que falar para o seu filho a mesma coisa. Felipe Luiz tem 7 anos, você fala para eles a mesma coisa 1000 vezes. E ainda assim, você tem que falar 1001. Mãe e pai chamam o dia inteiro. A mãe sabe, seu nome tinha que ser Alexa. Mãe, pega não sei o que para mim. Mãe, faz isso para mim. Mãe, faz isso para você. Você é um Alexa e não sabe. As Alexas já existem há muitos anos, gente. É mãe. O trabalho é muito difícil. Não, eu trabalho com o que eu gosto. Ajuda, mas trabalho quer dizer suor. Trabalho em um nível mais alto ou mais baixo, tem um nível de sofrimento naquilo ali. Todo trabalho. Eu, de pequeno, desde novo, na minha adolescência, eu mexi com música. Um dos meus amigos hoje é famoso, no meio dele, né? De repente você não conhece, porque você só escuta nossa rádio Super, mas ele é famoso no meio dele. Pergunta para ele. Toda vez que eu encontro com ele, ele desabafa comigo. Eu não estou aguentando mais. Mas foi isso que nós sonhou a vida toda. Você sonhou isso aí a vida inteira. Nós era menino, nós era criança e nós ficava sonhando com isso. E agora que você conseguiu fama, dinheiro, é conhecido, reconhecido, ele não aguenta mais. Porque antigamente era um lazer, era coisa de criança, hoje é trabalho. E quando traz para o âmbito do trabalho, é sofrimento, é compromisso, é horário, é ir aquele dia que você não quer, é perder noite, é perder aniversário de amigos, é perder casamento de amigo, é não ter vida social. Ele fala assim, eu não aguento, então o trabalho é pesado, casamento é muito difícil. Casamento é muito difícil, então a vida é difícil e para a gente começar a desenrolar essa ideia, você tem que entender que você é limitado. Não, gente, as pessoas hoje só gostam de expor virtude e não as nossas debilidades. Mas nós somos limitados. Deus quer tirar, irmãos. Deus quer tirar essa sobrecarga, como Jesus diz. Cansados e sobrecarregados, para que a gente possa ser bons amigos, bom marido, esposa, bom irmão na fé, funcionário, um bom patrão, tirar essa sobrecarga. De repente a sua vida não está andando porque você não está descansando. De repente você não está sendo produtivo na sua família, em Deus, na sua igreja, no seu trabalho, porque você vive cansado. Vive cansado. Eu estou querendo preparar você, porque tem que rodear demais até chegar no assunto? Porque tem que falar muito sobre cansaço? Porque é uma geração que não gosta dessa ideia. A nossa geração é a geração de virtudes. Ninguém quer falar que está cansado. Todo mundo quer falar que dá conta.
Você está entendendo? E para a gente poder fazer alguma coisa pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos pais, pela nossa igreja, a gente precisa estar bem, irmão. Você já viu, quando você entra no avião, vai voar, e a aeromoça fala lá, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você. Depois você vai ajudar a outra pessoa. Depois você coloca a máscara na pessoa que está do seu lado. Primeiro você esteja em condições de ajudar a outra pessoa. Porque senão você vai embolar você e nem a outra pessoa. Vai todo mundo morrer sufocado. Você e a outra pessoa. Porque no tentar ajudar você já está mal. Você vai tentar ajudar, você bagunça o meio de campo todo. E é isso que Jesus quer fazer. E o seu cansaço pode estar assim. Como você não consegue ajudar a outra pessoa, você está tão exausto, você está tão cansado, você já não está funcionando tão bem, que você pode provavelmente estar adoecendo as pessoas que estão do seu lado, junto com você. Junto com você. Então, Deus quer cumprir suas promessas em nossa vida. Deus diz que, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso, que nenhum de vocês pense que falhou. Se Deus na antiga aliança deixou uma ordem para o homem, descanse, o sétimo dia é o dia do Senhor, é um dia de vocês descansarem em Deus. O autor de Hebreus diz, essa promessa não falhou, e ele ainda diz mais, é uma promessa para um dia que se chama hoje, é para hoje. Então pensa uma coisa, uma promessa maravilhosa que o Senhor tem para a nossa vida, é descanso da nossa alma. É descanso. O próprio Salomão diz em Provérbios, riquezas com inquietação, casamentos com inquietação, o sonho que o filho, de ter filhos, o sonho da maternidade, o sonho da família, hoje a família parece que é um peso para a gente. E a gente está tentando atribuir todo o nosso cansaço, é porque é filhos, é casamento, é não sei o quê. Fica aqueles clubinhos de homem e os clubinhos das mulheres, um chorando com o outro, que é muito difícil, é muito cansativo, poxa vida, mas tem gente sonhando em ter um casamento, tem gente sonhando em ter filho, tem gente sonhando em ter uma família, e Deus te dá e isso se torna um peso para você, mas é assim que a gente faz, quando a gente está cansado, irmão, nós perdemos a capacidade de enxergar. Quando a gente está cansado, a gente faz igual Moisés, é para tocar na rocha, a gente bate na rocha e perde promessa na nossa vida. Grandes homens perderam por cansaço, como Moisés. Um grande homem perdeu para o cansaço, trazendo esse povo no deserto, é muita reclamação, e o povo cobra ele, e ele quebra as tábuas da lei, e o povo faz bezerro de ouro, e o povo reclama com ele, e o povo quer tirar ele da liderança, por fim ele não aguentou de cansaço. E assim é você. E assim você está perdendo a capacidade de enxergar que tem uma bênção na sua frente e você não está vendo. Mas o texto, indo para o texto agora, Jesus disse que vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso. Essa palavra descanso aí pode estar até em algumas versões aqui, na hora que você leu, é alívio. Essa palavra descanso aqui, anapauô, é diferente da segunda palavra descanso. Essa palavra aqui significa alívio. A palavra dá uma ideia de alívio. E quando falamos de alívio, estamos falando de algo imediato. Sabe o que o dicionário Strong's fala aqui? Ele diz que é cessar imediatamente a dor. Você está carregando algo muito pesado, um saco de cimento. Para quem não é acostumado, sabe como é que é sofrido. Carregar um saco de cimento. Você vai lá, pega o saco de cimento. Imagina, você está muito cansado. Alguém pega aquele saco de cimento das suas mãos. Aquilo é um alívio. Seus braços estão doendo, você está com dores, mas é um alívio. Quando a Bíblia fala de alívio, ele está falando assim, de cessar a dor imediata. Cessar a dor imediata. E tem momentos na vida que nós precisamos de um alívio. Um alívio, na hora, alívio. Gente, quem está sofrendo, cansado, precisa de um alívio. É natural que você hoje esteja pensando, pastor, esquece daqui um mês, esquece uma transformação, eu preciso de hoje. E Deus tem para nós. Você quer ver um exemplo de quem precisa de um alívio? Quando Jesus
conta a história do rico e Lázaro. Quando o rico está lá, no inferno, do outro lado, ele fala assim: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua. O que esse homem queria, gente? Um alívio. Esse homem falou assim: eu não quero saber do futuro, se eu vou passar aqui eternamente, mas eu estou sofrendo tanto que uma gotinha de água pode me ajudar. Sofrimento na vida, um cansaço, uma falta de paz interior, gera naturalmente isso dentro de nós. Falou: Deus, eu quero só um alívio. Eu quero só uma notícia boa. Quem já teve um ente querido no hospital, que os relatórios são assim, o boletim todo dia, está mal, está piorando. Você fala assim: eu quero só, não precisa sarar completamente não, eu preciso de uma notícia boa. Eu preciso de uma notícia. Meu irmão, Deus é um Deus de alívio. Apesar de sempre estar falando aqui na igreja, eu sempre falo na igreja de uma mudança de vida, uma santificação, uma coisa a longo prazo, uma coisa que requer tempo, desgaste, requer que você não desista, continua, persista. Mas Deus também é um Deus do já. Deus também é um Deus do agora. Deus também é um Deus do agora. Sabe o que o Salmo diz? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da dor. É um Deus que corre e acode. Vocês conhecem essa palavra, gente? Acode? Conhece, né? Você na minha terra usa muito. Acode, é um Deus que acode. É um Deus que você grita como um pai, ele vem. É um pai que vem. É assim. Jesus é um Jesus que atende às urgências. Mas Jesus é um Jesus que atende as coisas a longo prazo. Ele trabalha das duas formas. E aqui nós vamos entender que Jesus faz das duas formas. Sério, Elvis, sério. Com Bartimeu, Jesus grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para na hora. Jesus estava andando com a multidão atrás dele. Jesus para. Aquela procissão toda, Jesus para e fala assim: parou. Mas Jesus é um Jesus que, quando avisam para ele, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou 2 dias aonde estava. Jesus recebeu a notícia: Lázaro está doente, corre. Jesus ficou mais 2 dias, 48 horas depois que Jesus foi. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, está vendo? Jesus é um Jesus do agora. Jesus é um Jesus que trabalha de forma fisioterapia. É lento, é um processo lento, mas cura. Mas Jesus também é tipo pronto-socorro. Chega, ele acode hoje. E tem hora que o cansaço está tanto na nossa vida que a gente precisa agora. Um socorro agora. Agora eu vou perguntar. Aí vai da sua coragem. Quantos precisam, gente, de um socorro tipo hoje? Não dá para durar até amanhã. Hoje, eu preciso, irmão. Eu preciso de um socorro. Se Jesus, se pudesse, se agora, nesse momento aqui, para mim seria ótimo. Um alívio. Mas eu creio sim. E ele continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Para termos descanso e não só alívio, precisamos ir de um pouco mais além. Como eu disse, um tratamento profundo. Primeiro nós falamos do alívio, na hora ali. Mas agora nós temos que entender que Jesus é um Deus que te dá alívio, mas após você receber um alívio, Ele quer te tratar a longo prazo. Quer um exemplo? Dos 10 leprosos. Quando Jesus cura os 10 e só um volta para agradecer. Quando Jesus pergunta para aquele cara assim, para o que voltou, o único que voltou: cadê os outros que estavam com você? Jesus não está cobrando que aquele rapaz deveria ter trago com ele os outros 9. Jesus está querendo dizer assim: é porque o que eu vou fazer com você é mais além do que só curar, do que só trazer esse alívio. Eu vou trazer uma cura, você vai andar comigo a partir de hoje. E Jesus queria fazer aquilo com os 9. Então Jesus tem esse processo do agora, tem esse processo mais intenso. E nós vamos começar a entender ele aqui. Temos que entender primeiro o que é jugo e qual é o seu propósito envolvido. Quando Jesus falou assim, tome sobre si o meu jugo,
Jesus ali estava fazendo uma comparação com a lei. O jugo significava a lei de Moisés, a lei, a antiga aliança, a lei mosaica. E essa lei, apesar da palavra de Deus falar que a lei é santa, mas através dos fariseus e com seus legalismos, acrescentando coisas sobre a lei estava pesada. Era um jugo pesado. Jesus disse que nem os próprios fariseus conseguiriam carregar. A lei representa isso, acrescentar um fardo que eles não podiam carregar. O sistema religioso da época falhou, como a figueira que Jesus profetizou que ela não daria fruto. Jesus está fazendo uma conexão com Israel, que não frutificou, com a lei que não produziu no povo aquilo que deveria produzir, mas Paulo falou que produziria morte. O sistema religioso da época falhou em aproximar as pessoas de Deus. Hoje acontece, em sua dada circunstância, a mesma coisa. Nas igrejas estão colocando um peso sobre os ombros de homens, sobre os ombros de homens e mulheres, acrescentando um peso. Enquanto tem uns sendo legalistas, acrescentando coisas que não tem na palavra, tem outros sendo liberais demais. Outros já liberando aquilo que a Bíblia não liberou, aceitando aquilo que a Bíblia não aceitou, acrescentando coisas a qual a Bíblia não permite ser acrescentado. E isso traz um peso. Um peso. A vida já é muito difícil, como eu disse, trabalho. O trabalho é fadigoso, cansativo. Foi isso que Deus disse para Adão em Gênesis 3: do suor do seu rosto comerás. Você vai trabalhar agora com labor, então vai ter o cansaço. Por mais que você faz o que ama, existe um nível de cansaço. Então existe um nível de dedicação. Então é filhos, é trabalho, é família. A única coisa que a gente encontra um alívio é na palavra de Deus, é no conhecimento do Senhor. E hoje, o sistema religioso de hoje, não é em todas as situações, mas em muitas, coloca um peso sobre os homens. Em tempos falando sobre os homens, vou falar sobre homens e mulheres, sobre os homens. Em tempos muito mais lustros, onde se amava a palavra de Deus, um homem ia para a igreja para ouvir sobre vida santa, honestidade e testemunho. Hoje, o homem de Deus é medido pelaquilo que ele possui. Vê se isso não é um fardo sobre suas costas, homem. Vê se isso não é um fardo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que os heróis da fé, a Bíblia diz que não eram homens, que essa terra não era digno desses homens. Homens que não foram lembrados pela sua riqueza, mas pela sua fé. Homens que a Bíblia fala que da sua fraqueza tiraram forças. Quando a gente olha para trás, até muitas das vezes, a história da nossa família, homens que ficaram para trás na nossa família, grandes homens de Deus. Hoje se tem uma cultura dentro das igrejas que o homem é medido pelaquilo que tem. Que canseira que dá isso, moço. Você está num ambiente, você está numa igreja e hoje é uma disputa de quem é melhor, um exibicionismo de quem é melhor, de quem tem mais, de quem fala melhor, de quem canta melhor. Olha que chatice. Você sai de casa para ser pressionado por um sistema religioso, como daquela época, falho, que não descansa o homem, que não traz gozo ao homem, que não converte o homem, que não muda o homem. Quantos estão entendendo? De repente você fala assim, de repente você está na sua bolha aqui na Missão Ágape, de repente nós somos uma pequena, grande família, e você tem essa compreensão, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim por onde a gente vai, nem sempre é assim por onde a gente visita, com quem a gente conversa. E quem dirá as mulheres, em tempos, a cultura feminista, diabólica, sorrateira, que está dentro da maioria das igrejas, dentro da maioria das igrejas. O feminismo está dentro da maioria das igrejas. E eu não estou falando só pelo pastorado feminino, como é uma doutrina da nossa igreja. Eu falo pela cultura. Esses dias eu estava vendo uma rádio, um debate, uma rádio muito famosa. Passa todo dia no YouTube. Ela é muito ouvida. Os grandes pregadores, expositores, todos vão lá para um debate sobre temas. Esses dias eu vi 2 esposas de pastores discutindo, não, conversando, falando sobre a vida pastoral. E uma falou bem assim: meu marido, o pastor da igreja,
Meu marido, ele é um homem muito bom, mas eu consigo perceber tudo dentro da igreja. Ele não percebe nada. Eu sou os olhos dele. Irmãos, dentre esses comentários e mais outros, você fala assim, o que tem? É a cultura feminista. É a cultura feminista da superioridade feminina. É a cultura feminista do ataque ao masculino. É a cultura feminista. Você, como ovelha de um pastor desse, você não tem coragem de falar. A esposa dele fala dele. Isso numa rádio ao vivo, quem dirá nos bastidores. Então, nessa cultura sorrateira, transforma as mulheres, tentando transformar as mulheres em super-heroínas. E no final das contas, os vilões das mulheres são elas mesmas. Gente, não está hoje parecendo que as mulheres têm que ser super-herói? Acordar cedo, tomar whey, tomar o detox, depois tomar um cafezinho, mamão com aveia, que não sei o quê, e trabalhar, cuidar dos filhos, família, roupa, na moda, papapá. Gente, é a cultura feminista, tentando colocar as mulheres como multitarefas, tentando fazer das mulheres multitarefas, aquela mulher que faz aquilo, e no final das contas o marido é aquele homem passivo, aquele homem que tranquilo, e a mulher é a super poderosa. Isso não cansa vocês não, mulher? Isso não é cansativo, não? Ou vocês estão gostando de viverem agitadas, impulsionadas por uma cultura, tentando cada vez ser melhor? Sabe o que a Bíblia fala? Olha o que a Bíblia fala. Observando a conduta honesta a respeito de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro de roupa fina. Ao contrário, esteja no seu ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Espírito dócil e tranquilo? Para a mulher hoje, espírito dócil, o que é de grande valor para Deus. Deus não quer saber se você é sanguínea, Deus não quer saber se você é agitada, se você é colérica, se você é o capeta que for. Deus está falando o que agrada a Ele. Deus está falando assim, o que me agrada. E vocês criaram aí filosofias vãs, vocês criaram um jeito de viver, vocês admiram, observam, imitam conduta, beleza, agora o que me agrada, o que me chama a atenção do meu trono é um espírito dócil e tranquilo. Isso aqui hoje é caçar uma confusão, menino. Que espírito dócil e tranquilo, que isso? As mulheres hoje estão de bigode, e como minha mãe dizia, mulher de bigode nem um capeta pode. Então, isso sim é um jugo pesado. Isso é um jugo pesado. Como o jugo que colocavam nas pessoas no tempo de Jesus, hoje se coloca um jugo em cima de nós. E isso sim é um jugo pesado. Outros pesos que não fomos, outros jugos que não fomos chamados para carregar. O peso da culpa, o peso da improdutividade e o peso da comparação. E não conseguimos carregar esse peso porque ele é incompatível com a nossa nova realidade. Você pensa quem batizou hoje? Malu, Ashley, a mãe da Cris. Você riu, né, Dani? Você não lembra, fala aí. A mãe da Cris. Começa com J. Tentando lembrar aqui para calar a boca da Dani. Qual? Lu, o outro, Lu, eu falei que era com J ainda. Como é que é, Malu? Jusilene, Malu Pardim, mais a Ashley. Pensa elas hoje, aceitaram Cristo como Salvador, confessaram Jesus hoje, antes de batizar, confessou Jesus. Você pensa agora, o peso da culpa, o peso do passado. É que meu passado. Você está dizendo o quê? Que o Senhor não é poderoso para te fazer uma nova criatura, para apagar, jogar os seus pecados no mar do esquecimento? Você está dizendo que o seu passado, o seu passado é tão negro assim, que não pode ser apagado? Não faz sentido com a nossa nova realidade. Outro aspecto do jugo é o jugo desigual, que Paulo diz, é o jugo desigual, é um peso de se relacionar com pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, um cônjuge, companheiro de jugo, que pensa diferente. É um peso. Viver em jugo desigual com pessoas cansa. Então o Senhor, de todos esses jugos, de todos esses pesos que o Senhor está falando, o Senhor quer nos livrar essa noite. E Ele diz assim, aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É tão bom, gente. É tão bom quando a vida está uma tempestade, quando o mar está turbulento. Um belo dia você pega a sua palavra assim, sua Bíblia, você lê, você encontra Jesus falando isso para você. Que por mais que foi dito aos discípulos, aos fariseus, aos escribas há 2000 anos atrás, mas essa palavra ela é hoje para mim e para você. É para nós hoje, é Jesus falando assim: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Gente, isso aqui, descanso para a alma, se desse para a gente embalar e vender no Mercado Livre, nós ia ficar milionários, gente. Descanso, vende-se descanso para a alma. Você pode comprar um frasquinho de descanso, é R$1.000. Se você, na promoção, se você compra 10, sai por R$8.000. Nós ficaremos mais ricos que o Elon Musk. Nós ia ter muito dinheiro, porque tem muita gente querendo isso aqui. Tem muita gente querendo isso aqui, mas não sabe onde encontra. Não sabe onde encontra. Dá graças a Deus, porque você hoje tem a oportunidade de ouvir essa palavra. Dá graças a Deus, porque hoje você tem uma ferramenta na sua mão para sobreviver esse mundo maluco. Jesus diz assim: aprendam de mim o segredo para o descansar da alma. Quem ouviu isso na época, gente, ficou muito impressionado. Presta atenção, quem ouviu isso não fez essa reação igual nós aqui não, que já estamos acostumados, nós escutamos isso aqui no TikTok, isso aqui no Instagram, todo dia: vinde a mim, vós estáis cansados, e a gente vai tornando isso, que é algo assim, maravilhoso, comum, mas na época a galera ficou chocada, na época houve um espanto, porque ali Jesus estava dizendo: eu sou o descanso de vocês, ou seja, eu sou o sábado de vocês. Eu sou o sábado de vocês. O dia do Senhor, o sábado, o dia do Senhor se cumpre em quem? Em Jesus. Jesus disse sim, esse descanso que vocês vêm fazendo, de Moisés até hoje, falava sobre mim. Jesus disse isso. Jesus falou assim: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sábado. Eu sou o descanso de vocês. As pessoas falam assim: não, eu acho que ele apelou agora. Ele exagerou. Jesus está falando que a realidade se cumpria nele. Você pode abrir em Colossenses 2, 16 e 17. Nós vamos ler. Colossenses 2, versículo 16 e 17 diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dias de quê? De sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O sábado era uma sombra. Jesus estava falando assim, aquilo apontava para algo. Aquilo não era perfeito, era só uma sombra. Agora vocês têm o que é perfeito. O que é perfeito agora se manifestou diante de vocês. O pleno, esse descanso que vocês guardavam, que vocês observavam todo o 7º dia da semana, apontava para a minha pessoa. Apontava para mim. Jesus está dizendo, quando Deus cria a terra, quando Deus cria os céus, os mares, a lua, o sol, as estrelas, os animais, tudo, quando Ele cria tudo, e Ele cria o 7º dia, Ele já estava apontando para Jesus Cristo. Ele estava dizendo assim, o homem vai precisar de um descanso, mas esse descanso vai se manifestar na pessoa do meu Filho Jesus. Descanso, gente. Meu Senhor Jesus, que bom saber que eu não preciso ir para as Maldivas para me ter descanso, que eu não preciso dinheiro, que eu não preciso ser um homem rico, eu preciso só ter fé, eu preciso só acreditar no meu Senhor, para que eu possa repousar, para que eu possa deitar na minha cama simples, no meu travesseirozinho mochibento simples, na minha cobertinha furada simples, e ter descanso de alma.
Saber que eu não preciso estar em um palácio, saber que eu não preciso ter um carro do ano, saber que eu não preciso ser o melhor pregador, o melhor pastor, ser rico, eu só preciso ser filho dele e tomar posse dessa palavra. Ser filho e descansar nos braços do meu Pai. Quando Deus criou, porém, preste atenção, quando Deus criou o homem, Deus sabia que para o bem do homem, ele precisava de descanso, sim ou não? Já disse isso. Deus fez você. Deus falou assim: você não consegue, você não funciona bem cortando direto. Você precisa de parar. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Você não precisa. Só que Deus, quando pensou no sétimo dia, quando pensou em Cristo Jesus, Ele não estava falando de ociosidade. Deus não estava falando assim: vocês vão trabalhar 6 dias na semana, no sétimo, aí é pé para cima e descansar. E descansar. Isaías 58, pode abrir, por favor. Salmos, Provérbios, Isaías. Isaías 58, a partir do 13. É muito importante entender isso, gente, sobre descanso. É muito importante que o seu descanso é Netflix, pipoca e refrigerante. Para Deus, descanso é outra coisa, e nós vamos entender aqui. Isaías 58, 13 e 14. Diz assim, 13 e 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá do Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Jesus está falando assim: se você tiver cuidado de guardar o sábado, não fazendo o que quer, não fazendo o que quer, porque quando Deus cria o dia de descanso para o homem, Deus está falando assim: esse dia é para adorá-lo, esse dia é para minha adoração, esse dia é para me cultuar. Aí você fala assim: uai, não era para descansar? Esse é o seu descanso. Esse é o seu descanso que muitas vezes você não entendeu. Irmão, quer ir na prática? Vamos para a prática? Quantas vezes você já saiu de casa, só o bagaço, a laranja? E chegou aqui, ouviu uma palavra de Deus, louvou, cantou. A palavra de Deus muitas vezes nem falou diretamente com aquele problema que você está tendo. Eu estou falando sobre descanso hoje, que você está pensando sobre dinheiro. Você está pensando sobre dinheiro, finanças, e eu estou falando sobre o fim do mundo, Apocalipse. Você chega aqui hoje, você chega aqui com um casamento quase acabado, o pastor fala assim: vamos falar sobre o fim do mundo? É isso aí que eu estou vivendo. Falou comigo, Deus. Então, assim, você vem para o culto e sai daqui renovado. Ah, gente, não é possível que vocês nunca viveram isso. Não é possível. Não é possível que vocês nunca vieram brigar. Os casados nunca saíram de casa brigado com a esposa, chega aqui, Deus vai falando, vai quebrantando os corações, sai daqui, um pedindo desculpa para o outro. Eu e Thaís vem brigar direto para o culto. Nós vamos brigar direto, é gostoso demais. Que de lá para cá eu venho fazendo orações imprecatórias. Deus, faz justiça. Faz justiça. De lá para cá eu venho pedindo vingança, sabe? Tu é a vingança, Senhor. Fecharei a minha boca. O Senhor se levantará contra os meus inimigos. E está aqui uma delas do meu lado. Faz justiça, Pai. Honra teu servo. E ela fazendo justiça. E ela orando também de lá para cá. E daqui para lá as orações já são diferentes. Pai, te agradeço pela sua bondade. Eu sou realmente um estúpido. Sou ignorante. Falei o que não devia, mas é isso que o Senhor está falando. O sétimo dia do Senhor apontava para um dia de louvor, de agradecimento, de alegria, de adorá-lo, de ouvir a tua palavra, de meditar. Nos tempos de Jesus, as sinagogas eram que dia? Que dia Jesus ia na sinagoga? Dia de sábado, para meditar na lei do Senhor. Esse era o descanso. Aí que está apontando para o nosso descanso. Mas na nossa cabeça, o que é descanso?
Netflix, maratonar lá um bocado. Eu comecei a ver uma série lá, Yellowstone, eu estou preocupado comigo, que eu já vi ela uma vez, eu gosto daquele trem, e eu estou vendo que aquele negócio vai me tomar meu tempo. Mas assim, aí descanso para nós é só isso, né? Ver jogo do Atlético, tirando hoje, né? Às vezes descansa nós, mas às vezes mata a gente de raiva, a gente tem que vir para o culto, para Deus tirar essa amargura do nosso coração, né? Deus tirar essa amargura do nosso coração. Mas, Narizinho, os pastores tudo usam o versículo, vamos usar um aqui agora? A glória da segunda casa será maior. Não, estou brincando, hein, gente? Perdão, pai, estou brincando. Mas vocês entenderam, o versículo vocês entenderam. O importante é passar a mensagem. É adorá-lo, irmão. Esse é o nosso descanso. Isso, preste atenção, o que está sendo transmitido para você essa noite, não é uma constatação dos homens, não é um estudo de Harvard, que pegou 50 homens, 50 mulheres, e fizeram um teste com eles durante 2 anos, 3 anos, e foi fazendo vários testes, foi deixando eles ociosos, foi trabalhando, e ao final chegaram a uma conclusão de A e B. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 4, quando ele vai falar de um descanso que ainda não falhou, há um descanso para nós, e ele diz, olha, o descanso que o povo de Israel não recebeu, sendo tipificada por Canaã, eles não receberam por falta de fé, mas as boas novas foram pregadas a nós. Então ele fala assim, creia, para que vocês entrem nesse descanso que está disponível para nós. E mais, o autor fala assim, olha, é um descanso que vocês entrarão, mas um descanso que vocês podem entrar hoje. Ou seja, entrar no descanso de Deus é um descanso que descansa a tua alma para o que vai vir. E descansa a tua alma para o que passou, e descansa a tua alma hoje. Irmão do céu, eu não sei qual a importância que você hoje recebe essa palavra, mas você precisa urgentemente descansar no Senhor. Você sabe por quê? Porque as lutas, irmãos, deixa eu falar com você, sabe que dia que ela vai cessar? Quando a última trombeta tocar. Sim. Aí as lutas vão cessar, aí todo choro vai cessar, toda lágrima vai cessar, mas até lá, irmão, nós temos uma vida para viver, nós temos filhos para criar. Sabe o que Salomão coloca em Provérbios 6? A ideia do preguiçoso, e ser preguiçoso muitas das vezes é uma tolice. É indiligente você deixar as coisas para depois, que a ideia do preguiçoso é isso, é deixar para depois, é adiar, é sempre mais um pouco, é para depois. Não deixe isso para depois. Salomão diz que há uma colheita, essa colheita precisa ser feita. O seu trabalho de criar os seus filhos tem que ser feito. Não vai, principalmente para as mulheres, eu sempre alerto isso, Thaís. Falo, eu acho, as mulheres nos dias de hoje, de uma forma geral, elas querem ser CEO, influências, porque o feminismo rebaixou o trabalho de casa das mulheres, a maternidade, o cuidado com o lar, o cuidado com o marido, rebaixou. Isso é assim, está na roda de amigas. Uma fala, eu estou estudando para isso. Outra, eu estou trabalhando com isso. Eu sou chefe da tal empresa. Se uma falar, não, eu sou dona de casa. Elas riem, dá risada. Uma dá risada. Elas vão olhar para essa menina que falou, para essa mulher que falou, nem que não diga, mas o sentimento, todo mundo vai olhar assim, que dó, gente. Que dó, ela é dona de casa. Por quê? Porque na cabeça do mundo de hoje é um trabalho inferior. E não é. Eu vejo minha esposa lá todo dia. É o pior trabalho. Esses dias ela estava doente, ela foi no médico. Quando ela chegou, eu falei com ela assim, você não pegou um atestado com o médico, não? Você não pegou um atestado com o médico, não? Mas vocês estão entendendo a brincadeira? Porque qualquer trabalho, se adoeceu, você chega lá, estou doente, não posso ir trabalhar. O médico te isenta daquele trabalho, porque você não está em condições, você vai virar para o seu filho de 7 anos.
Para o seu bebê de meses? Para o seu filho de 1 ano? Vai falar assim, não, eu estou de atestado. Você vai chegar para... Imagina, está aí chegando para Felipe e Luísa, eu estou de atestado. Não tem folga. É todo dia. É um trabalho que tem que ser feito. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não criar seus filhos, ninguém vai criar. Se você não cuidar da sua casa, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar das suas coisas, isso, João, dá glória mesmo. Ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar. Ninguém. Então, irmãs e irmãos, você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Jesus curou um homem num dia de sábado. O homem das mãos mirradas, atrofiadas. Jesus chega na sinagoga num dia de sábado e chama o homem para o meio. E ali eles começam a questionar, dizendo assim, não é lícito curar no sábado. E Jesus chama aquele homem para o meio e cura as mãos daquele homem. Gente, para um trabalho, eu não sei falar se todos vão ser assim, eu arrisco dizer que quase todos são com as mãos. Em um tempo onde o trabalho e as mãos eram todos feitos pelas mãos, Jesus cura um homem que você imagina quantos anos esse homem estava indo dia após sábado, dia do Senhor após dia do Senhor, ouvindo falar sobre o descanso, observando aquele dia. E esse dia ele está na sinagoga, e esse dia entra o verbo que se fez carne. Entra o próprio descanso. O descanso das nossas almas encarnou. Ele veio como pessoa andando naquela sinagoga e senta e chama aquele homem para o meio. E ele cura as mãos daquele homem. Mãos para o trabalho. Não tem outra coisa a não se entender nesse milagre, a não ser para você ter descanso, você precisa de cura. Cura de tudo aquilo que ensinaram a gente errado. Cura de tudo aquilo que a gente pensa hoje assim, é porque eu tenho filhos, é porque eu tenho marido, o meu trabalho está muito desgastante, e o meu trabalho, eu não aguento mais o meu trabalho, não é, irmão, eu garanto para você que não é. Você precisa de um descanso de alma, você precisa descansar a alma, você precisa entender, preste atenção, você precisa entender que um dos maiores pesos, um dos maiores cansaços espirituais da nossa vida é o pecado. Como Davi diz, ele seca os ossos. Isso a gente quer fugir dessa realidade. É lógico, nós somos uma máquina de desculpas. Nosso cérebro trabalha rapidamente, numa velocidade incrível, para tentar nos proteger de qualquer frustração, dor, de qualquer de qualquer autorreflexão. Nosso cérebro quer logo, o nosso homem, o Adão que tem dentro de nós, quer nos livrar, mas muitas das vezes o peso que está na nossa alma, muitas vezes é o nosso pecado. E esse mesmo homem que curou as mãos é o mesmo homem que cura coração, cura os nossos corações. Você pode ficar de pé, querido? Que em nome de Jesus Cristo, que o povo de Deus, que você que está aqui hoje, receba descanso essa noite, querido. Que você receba descanso do Senhor. Que Jesus possa curar a sua alma, sabe? Eu vejo grandes homens de Deus. Eu vejo grandes mulheres de Deus. Eu vejo mulheres assim que Deus tem chamado elas para viver coisas grandes, irmãos. Coisas grandes. Mas muitas das vezes essa cultura, esse mundo de hoje, essa sociedade de hoje, pressionando essas mulheres, empurrando essas mulheres, muitas das vezes o medo, muitas das vezes por não dar crédito na palavra de Deus, muitas das vezes que achar que isso aqui não é a realidade compatível à realidade delas. Eu vejo muitas das vezes homens também, homens que estão desistindo por estar tão cansado, o cansaço já está tão grande, o nível está tão grande, que eles nem querem tentar mais. Não querem tentar mais o casamento, não querem tentar mais criar os seus filhos para a glória de Deus. Todos aqueles sonhos que tinham estão se perdendo. Ministerialmente, quantos de nós
se aventurou numa vida ministerial e hoje tem o peso dessa vida. Tem o peso dessa vida. E esse fardo, como Jesus diz, não está só cansado, está sobrecarregado. Quantas mulheres hoje que passaram tantas lutas e hoje é a hora de desfrutar. Tantos homens, tantas famílias, tantos casamentos que é a hora de desfrutar hoje, mas não consegue desfrutar do que Deus deu, porque o cansaço tem vindo sobre os seus ombros e tem feito parar muitos sonhos. Jesus diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o jugo do mundo, se o fardo do mundo está pesado, Jesus hoje quer aliviar isso para a gente. E sabe como a gente vai viver essa realidade? Por fé. Sim, por fé. Fé é ter esperança. Fé é acreditar em algo que ainda não aconteceu. É o firme fundamento das coisas que não se vê. É por fé. E antes de orar, eu queria terminar com uma música que Deus me pediu para pregar isso quando eu, viajando, escutei uma música. Os meninos novos não vai conhecer, né? Porque é worship esse negócio. Mas a galera da antiga vai lembrar. É de um grupo que chama Resgate. Esse é assim, muito bom. É só quem conhece. Diz assim: meus fardos são tão leves sobre os ombros teus, me envolve a tua sombra. Meus braços estão mais fortes quando estou nos teus, no lugar onde eu me encontro. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome do Senhor Jesus, como Bartimeu gritou socorro pelo Senhor, como o Senhor Jesus, aquele centurião, pediu socorro para o Senhor, como o oficial pediu socorro para o filho, como a mulher do fluxo de sangue, que se tão somente tocasse, ela acreditou que bastava apenas um toque. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nos ajuda essa noite, Pai. Nos ajuda, Deus, a viver a Tua realidade, as promessas que o Senhor deixou para nós. Uma promessa de descanso. O sábado se cumpre hoje, Deus, na Tua palavra, em Jesus Cristo, no Teu Filho. Traz descanso para a nossa alma hoje, Pai. Jovens, crianças, Pai, hoje com a alma tão afligida, abatida. Mulheres, Pai, homens, Senhor. Deus, traz paz, Senhor. Que a shalom do Senhor, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que excede toda a compreensão humana, possa inundar os nossos corações hoje. Possa trazer, Senhor, sobre em meio a tempestades, Deus. Jesus, em meio à tempestade, como aqueles discípulos clamaram por socorro, quando o Senhor estava no barco dormindo, hoje clamamos por socorro. Deus, traz bonança, Senhor. Deus, apaga, Senhor. Apaga, Deus, todo sentimento de desespero. Acalma as tempestades, Pai. Cessa os ventos, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Pai. Tu és um Deus que mesmo em meio à tribulação, que mesmo em meio à luta, em meio ao deserto, o Senhor é um Senhor que está conosco, nos protegendo. Mesmo em meio à fornalha, mesmo na cova dos leões, o Senhor traz calmaria, o Senhor traz saciedade, o Senhor traz contentamento, o Senhor traz alívio, o Senhor traz bálsamo sobre as nossas feridas, Pai. Jesus, eu sei, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor se compadece. A Tua palavra diz que o Senhor se compadece de todos, que o Senhor sofreu e passou por tudo, que hoje intercede à direita de Deus Pai por nós, porque o Senhor conhece todos os nossos sofrimentos. O Senhor é um Deus que não está aquém. O Senhor sabe da luta de cada um aqui. O Senhor conhece o dia de cada um aqui. O Senhor está com eles no levantar e no deitar. O Senhor está com ele todos os dias. O Senhor é um Deus que sonda os corações e sabe mais do que eu,
muito, muito mais além do que qualquer um aqui, as lutas que eles estão passando, Pai. Mas o Senhor, Pai, é maior do que qualquer luta. O Senhor é maior do que qualquer batalha. O Senhor é maior do que qualquer doença. O Senhor é maior do que qualquer notícia ruim. O Senhor é maior do que qualquer fase. O Senhor é maior do que qualquer sentimento ruim que possa estar rondando o nosso coração. O Senhor é maior do que qualquer cultura. O Senhor é maior do que qualquer ideia, ideologia. O Senhor está acima de todos. O Senhor está no trono e reina, e tudo está sobre o seu controle. Não cai uma folha de uma árvore se não for do teu controle, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, de uma forma sobrenatural, descanso sobre as nossas vidas. É isso que te pedimos e é isso que cremos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir Jesus, querido. Vamos orar para a gente ir embora, meus irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa reunião, Pai. Obrigado por ter nos trago aqui, Pai. Obrigado por, Senhor, ter preparado essa palavra para nós, Senhor. Receba tudo que foi feito aqui, Pai. Foi para a honra e glória do Teu nome. Porque do Senhor, para o Senhor, do Senhor são todas as coisas. Tudo é para o Senhor, Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo tocar nos instrumentos, bater de mão, abrir da nossa boca, toda leitura da palavra, toda oração é para engrandecer o Teu nome, Jesus. Obrigado por esse culto, Deus. Nos leva para casa, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, amém. E até o próximo culto, em nome de Jesus, querido.